Olá, eu sou o Pedro Gama e essa é uma série de vídeos que vai falar sobre os impactos da tecnologia na sociedade. A minha história com tecnologia começou em 1988, quando eu fui trabalhar no mercado financeiro e na corretora tinha um computador Apple II, como esse aqui, que funcionava exatamente assim, aberto. Caso contrário, ele hiperaquecia e dava pau. Esse computador era usado para passar as cotações da bolsa e na parte da tarde para fazer as consolidações financeiras numa planilha. A tecnologia passou a fazer parte da minha vida. Eu levei computadores e inovação para todos os negócios que eu participei, até que em 1998 eu criei uma das primeiras agências digitais do Brasil. A gente fez o primeiro site com venda de passagens para a Varig, o primeiro site para Kawasaki Brasil, integramos o sistema de quiosques de autoatendimento da Blockbuster com o servidor central e tivemos vários clientes do segmento de moda. A série vai ser subdividida em 4 partes. A primeira, vou falar sobre os ciclos, ou seja, os fatores que desencadearam saltos tecnológicos. O segundo, o terceiro e o quarto, eu vou tratar exatamente sobre os impactos sobre as comunicações, a economia e o governo. Eu vou começar pela década de 80, uma década muito importante para a tecnologia. Nessa época, a IBM, que tinha foco no mercado corporativo, fabricava mainframes. Mas eles criaram uma inovação, o PC, Personal Computer, mas eles mantiveram o foco no mercado corporativo. Em paralelo, dois Steves, Jobs e Wozniak, perceberam a oportunidade. Criar um computador pessoal para as pessoas, para a casa das pessoas. Em paralelo, Bill Gates e Paul Allen perceberam a mesma oportunidade. Qual foi a diferença primordial entre esses 4 empreendedores? A Apple, assim como a IBM, produzia o hardware e o software. Já a Microsoft entendeu como estratégia produzir o software. O mercado seguiu se desenvolvendo, até que em 1989, um pesquisador chamado Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN, onde hoje funciona o acelerador de partículas, na Suíça, chegou a um impasse. A cada inovação, a cada nova máquina que ele tinha acesso, ele tinha que aprender a programar, ele tinha que aprender a usar. Nisso ele perdia muito tempo. Então Tim Berners-Lee sentou em seu computador, essa maquinazinha aqui, e resolveu resolver esse problema. O que foi que ele fez? Ele criou o protocolo HTTP, que transfere informações pela internet, o protocolo FTP, que transfere arquivos pela internet, e a HTML, que formata as informações para serem transferidas pela internet. Com isso, Tim Berners-Lee criou a web quase como a gente conhece hoje, porque na realidade o browser que ele criou era exatamente esse aqui. O mercado seguiu aquecido. Nos Estados Unidos, o consumidor americano queria ter computadores em suas casas. Enquanto isso, em 1994, 2 empreendedores, Mark Anderson e James Clark, criaram a Netscape. A Netscape foi o primeiro browser comercial. Isso abriu caminho para outros empreendedores começarem a inovar, criar negócios com base na internet. Então, foi o momento que esse cara, Jeff Bezos, resolveu criar o seu negócio na internet. A Amazon, que hoje conhecemos como um dos maiores negócios online, já foi um site tosco como esse aqui. No mesmo ano, Jerry Yang e David Filo criaram o Yahoo, que na época, antes de ser um site de busca, era um diretório, ou seja, era um site com informações organizadas por categorias, subcategorias, subcategorias. Então a gente tinha empreendedores criando novos negócios, pessoa física querendo entrar na internet, ou seja, a internet estava explodindo. Com isso,
os provedores de acesso, como a American Online, por exemplo, que era nessa época já o maior provedor de acesso à internet dos Estados Unidos, estava bombando. Vale a gente relembrar como que se acessava a internet nessa época. O provedor de acesso nos fornecia de graça disquetes ou CD-ROMs com programas. A gente instalava esses programas no nosso computador e esses programas faziam uma discagem que usava a linha telefônica fixa para acessar a internet. A partir do momento que ela se conectava, a gente abria o navegador e passava a navegar. Se você quisesse acessar o seu e-mail, você tinha que ter um programa de e-mail e para acessar os seus e-mails. E por aí vai. Assim era a internet na década de 90. Em 1995, um fator macroeconômico aqueceu ainda mais esse mercado. O governo americano reduziu as taxas básicas de juros, fazendo com que o investidor fosse cada vez mais para a bolsa. Isso abriu caminho para que empresas como a Netscape, que tinha sido inaugurada há um ano, abrisse capital na bolsa Nasdaq de Nova York. Esse foi um momento que todo mundo queria fazer parte dessa história. O termo .com passou a dominar as conversas de botequim, passou a dominar o noticiário de economia. Todo mundo queria estar nesse mercado, todo mundo queria investir numa .com, ter uma .com. Até que um gigante, que até então estava adormecido, em sua zona de conforto, acordou. Olhou e falou: o que está acontecendo? Aonde foi que eu me perdi na história? Que bonde é esse que eu estou fora? Microsoft acordou e falou: uau, o que está acontecendo aqui, gente? Aonde foi que eu errei? E mirou um alvo, a recém-criada Netscape, que tinha acabado de fazer a IPO, ou seja, uma empresa de 1 ano passou a concorrer com uma empresa de 20 anos. Com isso foi declarada a guerra dos browsers. A Microsoft com seu Internet Explorer e a Netscape com o Netscape Navigator. Enquanto isso, os empreendedores arregaçavam as mangas e botavam suas ideias para fora, como o eBay, por exemplo. Em 1997, um fator macroeconômico aqueceu ainda mais o mercado. Bill Clinton baixou as taxas de impostos para retorno de investimento em bolsa, o Tax Relief de 1997. Com isso, o americano, que já é propenso a investimento em bolsa, já tem essa cultura há muito tempo, passou a investir cada vez mais nas empresas .com que estavam surgindo, como a Netflix, por exemplo. Então, termos como portal, B2B, B2C, nova economia, get big fast, get bigger, get lost, enfim, esses termos hype ou da moda passaram a dominar. Essa era a vibração do momento. E o que a gente tinha no mercado, no final das contas? A gente tinha grandes empresas de mídia, grandes negócios centenários, muitas vezes, concorrendo com empresas recém-criadas, concorrendo de igual para igual pelo investidor na bolsa. Nesse contexto, em 1998, uma empresa foi fundada sem muito alarde, chamada Google. Em 2000, para ser mais exato, no dia 10 de janeiro, a gente teve um momento muito importante nesse mercado muito aquecido. A fusão da Time Warner com a AOL, que na época já era, além de provedor de acesso, um grande portal. Ou seja, já era uma empresa grande. Essa foi a maior fusão até então de uma empresa .com com uma empresa do mundo físico. Isso tudo refletiu numa alta na Bolsa Nasdaq de Nova York, que tem foco em tecnologia, uma alta de 400% em pouco mais de 5 anos. Até a marca incrível de 5.048 pontos, um gráfico incrivelmente vertical, atingindo 5.048 pontos no dia 10 de março. E esse dia teve uma importância muito grande, porque esse talvez tenha sido o ápice da bolha, a bolha.com. A partir de então, a Nasdaq começou a sua queda.
atingindo 1.114 pontos, ou seja, negativos 78% em pouco mais de 2 anos. Ou seja, saímos de 5.048 pontos e chegamos em 1.114 pontos. Perdemos 5 trilhões de dólares nessa brincadeira. Um exemplo, as ações do Yahoo, que chegaram a valer 118 dólares dia 3 de janeiro, caíram para uma baixa mínima de 8 dólares dia 26 de setembro de 2001. Bom, mas o que aconteceu? Qual foi o fator ou os fatores que fizeram com que essa bolha estourasse? Bom, Alan Greenspan, então presidente do Banco Central americano, anuncia que vai subir as taxas de juros agressivamente. Notícias de que o Japão estaria entrando em recessão mais uma vez. O Yahoo encerra as negociações com o eBay para uma possível fusão. E notícias desse tipo, que as empresas .com estavam running out of cash, ou seja, estavam ficando sem dinheiro. Então todas essas notícias agrupadas em contexto, em sequência, além de um mercado que já estava inflado, investindo em empresas com pouca capacidade de entrega, o que aconteceu? O investidor começou a se retrair. Essa retração fez com que as empresas novas deixassem de conseguir o capital através de lançamento de ações em bolsa, o que fez essas empresas ficarem sem dinheiro, e isso tudo acabou gerando uma reação em cadeia, até com empresas que tinham uma sustentação, tinham bons resultados, tinham boas possibilidades, tinham entregas boas, também sofreram com essa derrocada. Foi um efeito em cascata, então a gente chegou nessa situação como a gente viu. Com isso, a gente pode dar o primeiro ciclo, bolha.com, como estourado. O próximo vídeo eu vou tratar sobre um outro ciclo, só os bons sobrevivem. Espero que tenham gostado, aguardo os comentários e obrigado.